Século XXI. Enquanto estamos aqui assistindo esse filme, a maioria da população do planeta afoga-se no caos da realidade urbana. Muitos não conseguindo sequer o suficiente para sobreviver. Sim, pela primeira vez na história da humanidade, a população urbana é mais numerosa do que a rural. O urbano, que significou um ideal de emancipação humana e de modernidade, representa hoje o esgotamento do modelo das relações estabelecidas entre homem e natureza. O modo de produção capitalista conduziu a esse êxodo sem volta que caracteriza o nosso tempo. A constatação do esgotamento deveria nos levar a uma ruptura radical com o modelo de sociedade vigente. No século XX, a classe trabalhadora entrou em luta. O resultado da luta só leva a um de dois caminhos: vencer ou perder. Vencer significa superar este modelo de sociedade. Perder não deve significar abandono de toda e qualquer possibilidade de uma sociedade para além do capital. O processo de urbanização da sociedade pode ser explicado a partir do desenvolvimento do modo de produção e apropriação capitalista. A forma urbana foi fundamental para o capitalismo se consolidar em todos os poros do planeta. Esse desenvolvimento demonstrou ao longo da sua história um movimento de busca pela emancipação do homem em relação à natureza por meio da ciência e da técnica. Marx, inclusive, apontava o papel civilizatório do capitalismo a partir do desenvolvimento das forças produtivas. Porém, vimos ao longo dos últimos séculos comunidades primitivas serem dizimadas ou expulsas de seus territórios, áreas continentais ricas em recursos naturais devastadas em nome do progresso e do desenvolvimento da humanidade. Agora, a sociedade que pensou se emancipar da natureza esqueceu que quanto mais você está no urbano, mais você precisa extrair. Então, maior é o impacto do planeta. Esse processo civilizatório, o capitalismo não apresenta a possibilidade de solucionar. Contrapor esse modelo de sociedade urbana ocidental não deve significar simplesmente um retorno ao modo de vida rural, pois urbano e rural devem ser analisados de forma indissociável. São partes de um conjunto de falsas dicotomias que estabelecem as bases para a concepção e desenvolvimento do modelo ocidental de sociedade, que tem sua gênese na antiguidade a partir da polis grega. Esse modelo, de apropriação do território, que traça, uma diferença entre urbano, rural, público e privado, ele é uma invenção da antiguidade. É uma invenção, ela foi um marco que singularizou o mundo ocidental na sua gênese, tanto quanto o modo de produção escravista, como o modo de produção hegemônico. Enfim, nós temos ali uma gênese do mundo ocidental que só vai se repetir na modernidade. Por que vai se repetir? O que acontece entre esse momento da gênese e a modernidade? Nós temos, na verdade, um apogeu e um declínio da antiguidade. O Engels diz que o mundo ocidental levou 500 anos para se recuperar. Foi que se produziu então novas relações, que foi chamado o mundo feudal. Quando esse mundo feudal ele se estabiliza, o que vem à mente? Vamos recuperar os nossos valores ocidentais. Com o colapso do mundo antigo, a partir da queda do Império Romano, há uma reordenação social caracterizada pela fragmentação territorial, política e econômica que impedia o desenvolvimento pleno das transações comerciais. Somente depois de séculos, a Europa encontrava novamente estabilidade o suficiente para que as relações comerciais crescessem em volume. Mas é apenas no Ocidente europeu, final da Idade Média, que a mercadoria, o mercado e os mercadores penetram triunfalmente nas cidades.
Fazia-se então necessário, para os interesses de nobres e uma crescente burguesia comercial, a centralização política de territórios e a padronização de medidas, pesos e equivalentes gerais de troca, também conhecido como moeda. Esse momento da história europeia é fundamental para compreender o processo conhecido como cercamento dos campos na Inglaterra, descrito por Karl Marx e tido como elemento crucial para a gênese do modo de produção e apropriação capitalista. Então é ali que eu digo o seguinte, que nós precisamos compreender os processos de ruralização e de urbanização indissociavelmente, né? Porque essa massa vem do campo. Essa massa tem origem, ela é originária, né, do campo, mas não do mundo rural, porque quem estabelece a ideia de um mundo rural, né, e de um mundo urbano com essa divisão clara é o modo de produção e de apropriação capitalista, né? Então onde ele penetra ele faz isso. Ele é uma espécie de furacão que separa territorialmente, né, um território que não estava, digamos, onde uma população vivia relativamente autônoma, né, do mercado, ele subordina, né, as suas formas mercantilizadas de viver e empurra essa população através das formas de expropriação territorial para outros lugares. Nós podemos pegar a gênese do capitalismo e ver isso na gênese. E ver como a gente observa isso na gênese e como aquela gênese não foi um movimento que parou, né? Pelo contrário. Né? Ele tem um ponto de partida na sua gênese, né? E continua. E continua, como está fazendo agora, então, nesses últimos 30 anos, com uma velocidade, com uma aceleração nunca antes vista. Quem fala sobre essa gênese da melhor forma, é o próprio Marx, no capítulo 24 do Capital, tá? Que é o chamado o capítulo histórico dele. Né? Ele faz referência as desapropriações violentas que foram produzidas, né, na Europa durante os séculos XIV, XV, XVI, XVII e XVIII. Foram 4 séculos, né, em que várias políticas, né, de Estado foram feitas no sentido de remoção da população das áreas remanescentes do feudalismo, que eram áreas comunais, né, de uso comunal. Então nós temos um período que eles chamam de cercamento dos campos. Né? O que é o cercamento dos campos? É os processos de privatização, né, das porções do território comunitariamente utilizadas. É nesse período que começa o esquadrinhamento. Né? E com esse esquadrinhamento do público e do privado, que aparece, né, no campo e na cidade indissociavelmente, é que começa a emergência, né, dos processos de urbanização. Eles são realmente coetâneos, né? Mas antes que a urbanização se densifique, que isso acontece mesmo a partir da Revolução Industrial, nós temos um longo período aqui, né, que é de remoção da população do campo. A população que vai permanecer nos campos vai ficar completamente alocada ou como assalariada, né? O seu lugar agora vai ser ou assalariada ou então como pequenos, que vão ser poucos, pequenos proprietários, ou os demais proprietários, ou seja, um mundo totalmente reordenado. É neste momento de transição que se inicia a inflexão do agrário para o urbano. O crescimento da produção industrial superpõe-se ao crescimento das trocas comerciais e as multiplica. Este crescimento vai do escambo ao mercado mundial, da troca simples entre 2 indivíduos até a troca dos produtos, das obras, dos pensamentos dos seres humanos. Está aberto o caminho para a mercantilização do planeta em sua totalidade. Então, essas pessoas expropriadas vêm para a cidade e acabam se subordinando a ter que vender-se como força de trabalho. Então, eu diria que na origem do capitalismo, né, está o processo de expropriação e de separação do homem da terra. Né? E eu diria que já na origem tem uma dimensão assim antiecológica, no sentido que é essa separação que já se dá do homem da natureza, onde na verdade o próprio homem tem que vender-se, né, para poder vender sua capacidade de trabalho, para poder sobreviver e tem que comprar aquilo que ele antes produzia. Então as coisas viram mercadorias, ele também vira mercadoria, a terra vira mercadoria, ou seja, essa ideia que é a essência do capitalismo, que é tudo virar mercadoria. Esta mercantilização precede e inicia a zona crítica.
Esta fase pós-evolução industrial é que marca o aumento da população urbana em detrimento da rural e que terá como ápice a urbanização total do planeta. Em 2007, dados da ONU apontaram que a população urbana havia ultrapassado a população rural em termos absolutos. O mundo aguenta? Os 20% mais ricos são responsáveis por uma demanda de 86% de matérias-primas, considerando matéria e energia. Ou seja, o planeta já está sinalizando problemas. Então 20%, na verdade, estão consumindo 86% dos recursos naturais. Então como é que você vai poder generalizar para mais gente esse padrão de vida? Não tem como generalizar. Então o risco de inviabilização da vida no planeta é um dado real. Quer dizer, agora é um dado que aponta a contradição entre a forma de vida capitalista e o patamar de forças produtivas que hoje nós dispomos para resolver a vida do planeta.